Empate com gosto de derrota para o Corinthians, depois de mais uma boa partida, nós vimos o Timão ceder o empate para o Inter no finalzinho do jogo, nos acréscimos, depois o Corinthians está na vantagem no placar por duas oportunidades, chegou, abriu o placar por 1-0, tomou empate, faz o 2-1, tem chance de fazer 3-4, mas sofre o empate, que evita que o Timão deixe a zona de rebaixamento agora na 29ª rodada do Brasileirão e deixa novamente o torcedor apreensivo. No último sábado, dia 5 de outubro, o Corinthians recebeu o Internacional pelo mais uma partida do Brasileirão, partida na Neoquímica Arena, e a combinação de resultados, o sábado, referente do Campeonato Brasileiro, deixou o Corinthians precisando só de uma vitória para poder terminar aqui e ir para a data FIFA fora do Z4. E a gente teve o Corinthians apresentando um futebol de qualidade, jogando bem mais uma vez, principalmente no segundo tempo, mas com alguns erros, com alguns pontos para serem ajustados, com algumas apostas arriscadas. Então, aqui, falando aqui nesse pós-jogo aqui para o canal Futijotes, na escalação do Timão a gente teve já algumas mudanças por conta de suspensões e também por conta da ideia do Ramon Dias. O Corinthians começou de uma forma bem diferente, com o time muito ofensivo, e isso me preocupou. Eu até comentei antes de quando saiu a escalação, a gente estava em live aqui no canal Futijotas e também conversando com alguns colegas. Eu entendi a escalação, achei, pô, beleza, é uma proposta de jogo clara, mas me levantou problemas, principalmente para quem não acompanha o trabalho do Internacional, a evolução do Inter, que chegou ao seu 9º jogo sem derrota. O Internacional subiu demais de produção, emplacou uma sequência positiva no Brasileirão, que tem, claro, a situação. Hoje a equipe gaúcha só joga o Brasileirão, ao contrário do Corinthians, que se divide em 3 competições. Na lateral direita, Fagner suspenso, entrou o Mateuzinho, e aí era já esperado. No meio na ausência do André Ramalho, suspenso, entrou o Gustavo Henrique. No ataque, sem Romero, a escolha, né, até pela necessidade, começou com o Memphis entre os titulares, e teve uma outra mudança. O Ramon tira o Anchares, que não foi bem contra o Flamengo, acabou tendo problemas também, ficou exposto pela ideia tática, mas jogou mal também contra o Flamengo, e começou com o Carrillo. Então, meio de campo do Corinthians, aí veio, olhando em termos de defesa, o que me preocupou do Corinthians era o lado direito, com o Mateuzinho, que não é um bom marcador, com o Gustavo Henrique, que é um zagueiro mais lento, né? Tem técnica, mas não tem a velocidade como ponto forte, e o meio de campo sem tanta força na marcação. O Breno Bidon é o terceiro homem de marcação, não é um segundo volante. O Carrillo pode até ser esse segundo volante, mas está vindo do futebol árabe. Nós já vimos isso com o Coronado melhorou com o tempo, né, com mais treinamento, com condicionamento físico, mas o Coronado eu coloco só para 2025, que vai realmente entregar um futebol, uma qualidade física para o futebol, né, para poder realmente desenvolver ao longo da partida um melhor futebol. E o Carrillo eu coloco da mesma forma. Ele estava jogando, ele estava jogando com uma certa regularidade, mas estava na Arábia. É um nível de futebol diferente fisicamente, não compara. E o Corinthians sofreu muito com isso. Apesar de abrir o placar, né, uma falha do Internacional, e o Memphis dá uma linda assistência para o Yuri Alberto, e o Yuri também, todos os méritos ali na relação do gol, abre o placar, mas o que a gente viu foi o Internacional dominando o primeiro tempo, sufocando o Corinthians, marcação alta, o meio de campo controlando, porque o meio de campo do Corinthians tinha esse problema, mesmo com o Yuri voltando para ajudar para recompor. A gente vai falar um pouquinho também, até pelo próprio Yuri, que merece aqui mais uma análise a parte aqui sobre, porque é algo que me incomoda quando fala do Yuri Alberto. Eu bato muito nessa tecla, então eu vou falar aqui ao longo do vídeo. Mas você não tinha o Memphis, não dava para contar com o Memphis para ajudar a marcar. Você precisa dar mais liberdade para o Garro também, para não ser um cara para ficar toda hora voltando atrás de zagueiro, de lateral, ficando marcando volante. O Mateuzinho, um problema na lateral. O Gustavo Henrique não é um cara para correr. O Carrillo, com esse condicionamento. O Bidon também não é a dele ficar correndo para marcar. É cara para fechar espaço. Então, o Internacional veio para cima do Corinthians, consegue um empate com o Bernabé, na bola que desvia, né, um chute que acaba desviando na zaga do Corinthians e deixa o Hugo Souza sem chances de defesa. Termina o primeiro tempo com o placar de 1-1. E aí vem um outro lado importante do Corinthians, que esse é um ponto que a gente pode falar do Corinthians em 2024. Eu discordo de um pessoal que fala sobre o Corinthians não estar fisicamente aguentando jogar bem, que falta intensidade. A renovação de elenco, com jogadores mais jovens, aliado também à preparação física,
Reparem no detalhe, o Corinthians, como ele vem melhorando de produção, vem trazendo, dando mais problemas para os adversários na segunda etapa. Porque isso, é claro, são mudanças do Ramon Dias, que conseguem ajustar o time na segunda etapa, mas vem muito também. Tem um cansaço de jogadores adversários, né? O rival acaba também não mantendo uma mesma intensidade de futebol. É impossível você jogar 90 minutos com o mesmo nível, com o pé embaixo, mas também vem o condicionamento físico do Corinthians. Os jogadores também estão melhores condicionados, estão com uma situação física melhor e conseguem manter um nível bom de atuação na segunda etapa. E a gente viu isso contra o Internacional. O Corinthians fez uma grande partida na segunda etapa. Teve o gol anulado do Yuri Alberto, numa boa jogada do Memphis. O Yuri se mexe bem, mas estava impedido no lance. Tem outras chances. O Memphis tem uma chance de gol, o que já tinha perdido uma chance no primeiro tempo. O Bidu aparece, o Garro aparece. Então, o Corinthians cria diversas produções ofensivas, cria várias chances ofensivas ao longo da segunda etapa. E tem o pênalti que vem, né? Inclusive, eu escutei um colega meu perguntando por que foi o Garro para bater a penalidade. Um pênalti claro, o Thiago Maia estica o braço, VAR, tá aqui. Olha, assim, rapidamente o juiz olhou no VAR e já marcou o pênalti. O Yuri, que estava jogando muito bem, estava confiante na partida, até por conta disso. Tá? O Garro é um cara que tem uma qualidade acima da média, mas pênalti é muito do emocional, é muito do você estar confiante e estar treinando bem. E o Yuri pega a bola e ninguém questiona, vai lá e bate muito bem. 2-1, e parecia realmente que o Corinthians conseguiria os 3 pontos, sairia do Z4. Mas acaba nos acréscimos, um lance que não era nem escanteio a jogada. O Corinthians dá um vacilo na marcação e o zagueiro do Grêmio, o zagueiro do Internacional, Ricardo Matias, faz um lindo gol, consegue realmente deixar o Grêmio em vantagem. De novo, desculpa, pessoal, olha falando aqui, desculpa, colorados. O zagueiro do Inter consegue pegar, empata a partida, um balde de água gelada na Neoquímica Arena, porque o Corinthians estava muito perto de conseguir os 3 pontos, e a gente estaria falando hoje de uma grande atuação do Corinthians, de jogar bem mais uma vez e estar respirando melhor em relação à pausa para a data FIFA. Então, é aquele empate com gosto de derrota, porque o Corinthians jogou bem e estava com segundos de conseguir a vitória. Vou falar um pouquinho, então, as mudanças acabaram, o Corinthians demorou um pouco para mudar os jogadores, teve o Coronado entrando no lugar do Memphis, já tinha entrado o Charles para dar uma força na marcação, depois no finalzinho do jogo tem o Hugo entrando, o Félix Torres também entrou e o Ranieri, que era para ajudar na marcação no momento que o Internacional começou também a colocar jogadores de meias, colocar atacantes para tentar buscar o empate. E eu não critico, eu acho que o Ramon Dias, para mim, errou na escalação inicial, acho que você deixou o time do Corinthians muito aberto, em relação na escalação. Então, esse, para mim, eu acho que foi uma aposta muito arriscada, que também não deu certo. O primeiro tempo do Corinthians me incomodou demais, por conta de dar espaço para o Internacional, mas eu não consigo, estou vendo muito torcedor, claro, é o seu direito você criticar, você ficar pé da vida com o que aconteceu, porque reclamaram, o Corinthians chamou o Internacional para cima e colocou zagueiro, colocou volante, mas por mais que tenha mudado, se o Corinthians não tivesse, se o Corinthians não tivesse empatado, tivesse vencido, o torcedor não estaria reclamando do Ramon Dias ter colocado volante e zagueiro pro time. Então eu acho que ele mexeu certo no time, mexeu dentro da ideia de jogo, de vou tentar segurar um pouco na defesa para segurar o resultado, 2-1 para ele seria suficiente. Talvez você falar, até por também as opções do banco, são jogadores que nós já estamos vendo que o Ramon Dias e o Emiliano não estão usando com frequência, que é o Pedro Henrique, é o Giovani, o Hector veio mal nas oportunidades que teve contra o Flamengo, foi muito mal, foi muito criticado. Pedro Raul, você vai colocar? Então, as opções que tinha no banco de reservas era muito complicado. Você fala, de repente, colocar outros jogadores mais ofensivos para tentar buscar um terceiro gol, tentar matar o jogo. E aí iria ao mesmo lado. Quer dizer, se ele coloca jogadores de ataque que não rendem e toma empate, é criticar, tá vendo? Estava com o jogo controlado, abriu o time e tomou um empate. Então, no meu papel enquanto jornalista esportivo, eu tenho que ser mais racional, tenho que tentar ser o máximo imparcial, e por conta disso, não coloco na conta do Ramon Dias o empate. Não critico tanto a escolha dele de recuar um pouco mais o time. Mas é claro, a gente vê em algumas análises, alguns jogadores que entregaram bem, entregaram muito, e outros jogadores que vacilaram demais. O Mateuzinho, para mim, eu escuto quando o torcedor fala de buscar um lateral esquerdo
para ser titular, porque fala do Hugo, fala do Bidu, eu falo várias vezes. Para mim, o problema, o Corinthians tem que ir atrás de um lateral direito. Tem que dar mais oportunidades para o Léo Maná. Hoje, eu coloco o Fagner como titular, eu não coloco o Mateuzinho, a não ser quando você joga com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, eu acho que o Mateuzinho pode até funcionar como um ala, o cara mais na parte ofensiva. Mas você ter o Mateuzinho jogando como um quarto defensor, ele não dá conta, porque ele não é um cara que tem o lado defensivo como um ponto forte. O Matheus Bidu na esquerda melhorou demais, jogando como lateral, também funciona como ala, um cara que tem qualidade para o ataque, mas vem melhorando, cresceu de produção na defesa. Não é um supra-sumo, não vai chegar em seleção, ainda tem muita coisa também para melhorar, mas hoje a gente coloca, hoje o Matheus Bidu como lateral esquerdo, não me deixa preocupado. Agora, quando você fala de lateral e colocar o Mateuzinho, isso me preocupa. Jogar com pegando assim, acho que em termos do meio para frente, escutei também eu vou falar especificamente, o Garro para mim é um jogador que eu vi muitos torcedores criticando, já não é o primeiro jogo, já houve críticas com relação ao jogo do São Paulo, onde ele foi abaixo, mas o jogo contra o Flamengo, questionaram por que tirou Coronado, por que tirou Coronado e não Garro, e ontem contra o Internacional, tem muito torcedor também falando do Garro. Só que acho que o que acontece é que o torcedor se acostumou tanto a ver grandes partidas do Rodrigo Garro, que quando ele não tem uma partida onde ele come a bola, quando ele coloca o jogo embaixo do braço, ele é criticado. E para mim, o Garro não foi mal, longe disso, o Garro foi bem contra o Internacional, porque é um jogador que tem qualidade, que ele tem um passe muito bom e com pouco espaço, né? Ele cria 2, 3 chances de perigo para os adversários, finalizou bem. O chute que ele dá no segundo tempo, para mim, é mérito do Rocher, do goleiro uruguai, e não um erro do Garro na finalização. Ele tem esse chute com muita qualidade. O Garro, para mim, está longe de ser, mesmo quando ele não vai tão bem, é difícil você falar uma partida ruim do Rodrigo Garro. Ele é um cara que está realmente um dos melhores investimentos do Corinthians na temporada, mas com sobras. O Memphis tem a questão física, isso foi um lado para comentar. Ele tem uma qualidade de passe, e o torcedor tem que esperar, falando, achando que ele vai ser um cara para ser artilheiro. A gente já está vendo que o Memphis gosta de buscar espaços, gosta de criar jogadas. Ele deu assistência para o Pedro Henrique, deu 2 assistências para o Yuri Alberto ontem. Uma foi marcada o gol corretamente, e a outra foi anulado o gol corretamente. Mas o passe dele também, que ele faz, a bola sobra, e o passe do primeiro gol é um passe muito bonito, é um passe de quem tem visão de jogo, e também o passe, que é um gol de cabeça do Yuri, que foi anulado, é mérito dos dois jogadores. A dupla Yuri Alberto e Memphis pode funcionar muito bem. Se falava muito que tinha o Thales Magno, que outros nomes, já começa a ter uma boa impressão. Vou falar mais aqui no vídeo sobre o Yuri Alberto. Mas o Memphis nitidamente não está com ritmo de jogo, não tá. Ele teve um lance no segundo tempo, por exemplo, uma marcação 1 contra 1, que deu para ver que ele tem a qualidade, ele consegue, vai ter um drible, ele tem um drible, parece, como um ponto dele, mas que para 2024 a gente não vai conseguir ver isso. Que ele vai precisar realmente ganhar mais ritmo físico, se condicionar. Pausa da data FIFA vai ser importante, contra o Atlético Paranaense, a gente já vamos ver o Memphis num nível maior de condicionamento, mas para explosão, para jogadas como jogadas de 1 contra 1, para realmente, eu não acho que ele vai conseguir se condicionar dessa forma para essa temporada. Ele vai, acredito que o torcedor corintiano pode ficar esperançoso de ver boas partidas do Memphis, agora na reta final da temporada, mas para ver realmente ele jogando num nível de qualidade que é esperado dele, eu coloco só para a próxima temporada. Para falar sobre os jogadores, fechando sobre o Yuri Alberto, é um atleta que é um atleta novo, é um atleta que, infelizmente, sofre muito com a pressão, e a chegada do Memphis é importante por isso, porque tirou o foco, tirou o holofote de cima de vários jogadores, o Yuri é um deles. E, claro, a gente também muitos torcedores criticavam o Yuri, falavam que tinha que ter vendido na última janela porque não serve. É um jogador que já tinha que ter encerrado seu ciclo no Corinthians. Eu escuto isso com frequência e eu tenho certeza que o primeiro jogo que o Yuri Alberto perder, 1, 2 gols, vão voltar as críticas, porque ontem também estão os elogios disso. O Yuri Alberto é que, infelizmente, aí não é parte do torcedor, então você ser passional não é o seu direito, mas meu papel enquanto jornalista é tentar analisar o jogo de uma forma imparcial e não ver só onde está a bola. Então, não é porque o atacante fez 2 gols, ele de repente, ele foi o que resolveu uma partida, ou tem algo mais. O Roberto é um bom finalizador,
É um jogador que, como pega o lance do primeiro gol, é como o Yuri Alberto gosta de jogar, é um jogador de velocidade, ele não é centroavante de área, e isso prejudicou ele muito no Corinthians, porque ele ficou jogando como centroavante, uma assistência de treinadores, e ele se dispondo, né, não se negando a jogar, mas não é onde ele rende mais, ele rende com espaço para poder sair em direção ao gol, e uma outra parte que o torcedor acaba não vendo esse lado do jogo. O Yuri Alberto é um jogador que funciona, que é importantíssimo para o time. Ontem, contra o Internacional, isso foi muito claro. Você tinha o Memphis, ofensivamente, não ia voltar para recompor, a gente está falando da parte física do Memphis. O Rodrigo Garro, em vários jogos, também fica sendo mais ofensivo. Então, o Corinthians, quando perdia a bola, ficava o Memphis e o Yuri Alberto, o Memphis e o Rodrigo Garro mais à frente, o Yuri voltava para fechar a linha com 4 defensores. Fechava, então, chegava a ter você olhar com mais calma, bem que em vários lances, o meio de campo está formado com o Yuri Alberto, Bidon, Carrillo e o Martins. O Martins mais recuado para ser o cara o primeiro volante de pegada, mas com o Yuri Alberto voltando para ajudar a fechar espaço de lateral, de volante, e o Yuri faz isso. Fisicamente, o Yuri é um jogador que te entrega muito na parte, né, nesse sentido. Só lembrar o gol contra o Atlético Goianiense, o passe que ele é o gol do Romero, mas o que o Yuri Alberto fez no lance, né? O começo da jogada, depois vai do outro lado para roubar a bola. Não, o gol contra o Atlético Goianiense ou contra o Fortaleza. Agora tá me fugindo só com os anos, mas se eu não me engano foi com o Atlético Goianiense, que é uma jogada do Yuri Alberto que entrega o gol para o Romero. Mas é o lado de um jogador que tem muito para melhorar, é um jogador novo, 23 anos, a gente está falando, não é à toa que mercado europeu segue sempre de olho no Yuri, e para mim acho que sofre demais com algumas críticas, porque o torcedor, né, acaba esperando, só que queria, o Yuri Alberto chegou com a responsabilidade de fazer gols, e é um cara que, como o time está na zona de rebaixamento, era o alvo. Agora a chegada do Memphis foi muito importante, porque tirou esse peso, não por acaso o Yuri subiu de produção, e ele, quando ele está mais leve, quando ele não está pressionado, no lado psicológico dele, que é um negócio que é muito sério, isso vai ser assunto talvez para um outro vídeo, para falar só disso, dessa pressão, que se ignora, ainda é visto um pouco, é um pouco menosprezado, que os jogadores de futebol precisam também de um apoio psicológico. A gente viu com o Richarlison recentemente. Então, o caso do Yuri Alberto, para mim, realmente é um jogador que sofre com essa pressão no Corinthians, mas que um time mais. Quando o time está um pouco mais encaixado, a gente já está vendo ele no próprio Corinthians, o nível de futebol que ele está entregando. E é um jogador que tem essa qualidade. É um jogador que está acima da. É um jogador acima da média. Mas que não pode ser centroavante, que tem as características claras. Ele não é um driblador. Não é um cara para você pensar em outras jogadas diferentes. Claro, e aí tem que ter o treinador para poder ver isso. O resultado, para fechar aqui esse pós-jogo, né, é ruim para o Corinthians quando a gente está falando de. Começa uma pressão em cima dos próximos jogos. O Corinthians agora de 27 pontos que tem pela frente, né, são mais 9 jogos, precisa, para chegar naquele número mágico, né, precisa ganhar 16 pontos. 16 pontos, não, peraí, deixa eu pegar aqui rapidinho a tabela, galera. O Corinthians chegou a 29 pontos. Então, o Corinthians precisa de mais 16 pontos em 27 que estão disponíveis. É um aproveitamento mais que 50% de pontos. O Corinthians vai precisar vencer partidas, vai ter que compensar. Eu contava que o Corinthians venceria o Internacional, então vai precisar compensar esse empate em casa, em algum jogo fora de casa. Vai precisar vencer as suas partidas em casa como mandante, e uma delas é o clássico contra o Palmeiras. Mas o que também pode deixar o torcedor um pouco assim, ainda respirando em relação a que é possível, sim, e não é tão difícil, não é uma situação desesperadora para falar do Corinthians evitar o rebaixamento, porque os adversários estão próximos à tabela, porque os adversários também não estão jogando um futebol de grande qualidade. O Corinthians está parte de baixo da tabela, é o que está jogando melhor, está apresentando uma melhor qualidade de futebol, e tem confrontos diretos. Por exemplo, se o Corinthians pode deixar a zona de rebaixamento vencendo o Atlético Paranaense em casa, e um confronto direto. Hoje a gente está falando, o Corinthians está com 5 pontos, com 5 pontos de distância para o Atlético Paranaense, que está com 34, desculpa, estou olhando aqui para a tabela. O Corinthians está com 31 pontos para o Atlético. Estava olhando aqui 34 por conta do Red Bull Bragantino. Então, o Corinthians aqui também está começando a cair. Mas se o Corinthians vencer o Atlético, passa o Furacão. E é uma vitória em casa com o que o Furacão vem jogando. É totalmente possível analisar que o Corinthians, que anda fisicamente melhor, deve ter os retornos do Thales Magno, do Alex Santana, à disposição para o elenco. O Thales hoje, para mim, vai ser banco do Yuri Alberto, não tenho a mínima dúvida. O Alex talvez seja um cara bom ali, se estiver bem condicionado, para ser o segundo volante ao lado
do José Martins, mas também o outro ponto, o Corinthians vai ter diversas opções para armar o time e jogar, manter uma intensidade física que já vem sendo notado, o Corinthians vem fisicamente jogando bem, principalmente na segunda etapa, então o Corinthians vai ter condições para isso. Mas, claro, acho que vai ser, não tem como não pensar que o Corinthians precisa vencer as duas próximas partidas no Brasileirão. Precisa vencer o Atlético Paranaense, precisa vencer o Cuiabá e, claro, também torcer para tropeços dos adversários. Mas é aquela situação, o Corinthians só depende dele. Se vencer o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem jogos a menos, Flávio. O Atlético Paranaense tem jogos contra adversário direto. Por exemplo, pega o próprio Fluminense, tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Tem alguns jogos bem complicados para a parte de cima da tabela. O Fluminense tem um clássico contra o Flamengo, por mais que o Flamengo deva poupar jogadores por conta da partida contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Flamengo também, torcedor flamenguista, vai querer tentar rebaixar o Fluminense. Então, vai ser essa cobrança. Inclusive, eu imagino que o Flamengo não deva poupar tantos jogadores, talvez até por conta da pausa da data FIFA, tirando os atletas que estejam com a seleção. Eu imagino o Felipe Luiz querendo manter esse bom começo no Flamengo, venceu o Corinthians, venceu o Bahia, eu acho que ele vai querer, ele vai colocar um time forte para encarar o Fluminense. E uma derrota do Fluminense, você coloca um outro cenário, a gente pode passar o Atlético Paranaense e o Fluminense na próxima rodada, vencendo o jogo contra o Furacão. Então é isso, galera. Hoje um pós-jogo um pouquinho maior, teve mais assuntos aqui, mas falando de Corinthians 2, Internacional 2. Abraços.